A paz do Senhor Jesus a todos os nossos professores, professoras, internautas que nos acompanham. Estamos aqui para mais uma videoaula do Capé de Sande, o Departamento de Ensino da Igreja Assembleia de Deus em Santo André. E desta feita nós vamos comentar a respeito da terceira lição do nosso primeiro trimestre de 2023, que tem por título Nomes e Títulos de Cristo. Nesse trimestre nós estamos falando a respeito de Cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. E desta feita nós estaremos falando sobre os nomes e títulos que identificam Cristo na Bíblia. E é interessante nós notarmos que a Bíblia é a revelação de Deus, não é? E o assunto da Bíblia é Jesus. E, portanto, desde lá os primórdios da palavra de Deus, existem referências a Jesus. Nós encontramos, inclusive, aqui no comentário da nossa revista, uma menção a aproximadamente 320 títulos e nomes de Jesus, não é? E essa lista é extensa, mas ela revela a intenção da palavra de Deus de trazer a revelação sobre o plano de Deus, né? Então, estamos aqui para fazer para cobrir este assunto, e está comigo aqui nosso irmão Henrique, professor também da nossa escola dominical, que estará então falando aí, dando início à introdução desse comentário. Amém. Que Deus continue abençoando todo o povo de Deus poderosamente e que a lição venha enriquecê-los poderosamente, venha alimentá-los e venha despertá-los a entender e conhecer mais do Senhor Jesus. Uma coisa interessante que a gente já pode iniciar no nosso comentário em relação aos nomes e títulos é que, diferente da nossa percepção ocidental, o oriental ele tem muito respeito com relação a nomes. Há uma preocupação muito grandiosa com relação a nomes, principalmente dentro da cultura judaica. Dentro da cultura judaica, o nome, ele revelava não somente... O nome ele tinha uma importância até mística, porque ele estava linkado ao caráter da pessoa, à sua essência, aos seus dons, aos seus talentos outorgados por Deus. Então, ou seja, o nome, um nome, ele caracterizava a pessoa. Carregar um nome dentro da cultura oriental e principalmente judaica era você, muitas das vezes, determinar o destino do indivíduo. Eu me recordo que existe um ditado que diz que... Um ditado judaico que diz a seguinte coisa, né? Que um mau nome, ele pode te causar até a morte. Então, ou seja, pior do que uma ferida não curada é um mau nome que pode até te matar. Então, então só pegando um gancho aqui, desculpa interromper. Claro. O nome a gente dá pela sonoridade, né? O nome que a gente acha bonito. Isso. Lá na cultura hebraica, não. Não. Era ligado ao seu significado. Ligado ao seu significado. E interessante que essa questão do nome, ela pesava tanto que... Vou dar um exemplo aqui. A gente tem Débora aqui dentro do texto bíblico Juízes, né? Débora é abelha no hebraico. Só que, mas por que relacionar o nome com o animal? É que às vezes o pai ou a mãe queria que uma das características e qualidades da abelha se refletissem na moça quando atingisse a fase adulta. Seja a diligência da abelha, a sua aplicação, o seu cuidado, a sua intensidade com que defende a colmeia. Então, ou seja, de fato, o nome ele caracterizava profundamente o indivíduo, independente das condições. Uma coisa também que é interessante dentro ainda dessa cultura judaica com relação ao nome, principalmente quando se adentra uma questão até mais cabalística do negócio, é que o judeu cabalista ele acredita que o nome possui até a própria alma do indivíduo. O nome carrega a alma do indivíduo. Então, tamanha é a essência e força dos nomes. Nome significava identidade, nome trazia a ideia de você estar preso à questão de identificação
não somente identidade, né? Você ser identificado, Henrique, Micaías, Giva, não somente isso, mas você conseguir trazer relação com a sua família. Por isso que há um peso muito grande nas genealogias dentro do texto bíblico, porque havia essa necessidade de fazer o registro do nome e de você linkar, de realmente você provar que você tinha uma família e que essa família era de uma origem realmente hebreia, judaica e assim por diante. Então, ou seja, identificação, assimilação, nome também trazia a ideia de você exaltar a Deus, corresponder a Deus. Nome também fazia alusão a um fenômeno. Lembra naquele evento, quando a arca ela é roubada, naquele evento fatídico dos filisteus, a mulher, se não me engano, do Finéias, né? Quando ela tem um filho, ela chama o menino de Cabode, se eu não me engano, né? Cabode. Ou seja, foi-se a glória de Deus, né? Então, de fato, o nome ele tem um peso muito grande dentro da cultura judaica, profundo até. Então, e inclusive você falando a respeito dessa questão de o nome estar ligado à alma no pensamento judaico, na verdade, era uma coisa que realmente a gente vê, inclusive na Bíblia, quando a gente analisa, que, por exemplo, quando Moisés fala com Deus para não perdoar o povo, fala, se você não perdoar o povo, se o Senhor não perdoar o povo, risca o meu nome do teu livro, né? A gente tem a revelação lá de Apocalipse do livro da vida, tal, a gente faz esse link. Mas na cultura o que era? Riscar o nome era então acaba com a minha vida. Risca o meu nome do teu livro, quer dizer, o nome ligado à pessoa. Inclusive vem esse entendimento cultural, vem inclusive do Egito, porque os arqueólogos dizem, né, que quando algum rei, algum faraó, tinha que ser riscado da história, né? Então eles riscavam um nome, porque eles acreditavam na vida pós-túmulo, né? Mas se riscasse o nome do faraó, então aquele faraó deixava de existir, digamos assim. Então tudo isso é a força do nome dentro dessa cultura que o Antigo Testamento foi escrito, né? Um ponto interessante que é o seguinte, né? O hebreu, o judeu, ele privilegiava também o nome porque eles eram contra essa ideia de assimilação cultural, ou seja, desse sincretismo cultural, de você assimilar um outro nome. O que eu quero dizer com isso? A gente percebe que no livro de Daniel, uma das formas de você quebrar um indivíduo era você quebrar a identidade dele. Sim. É por isso que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles têm os seus nomes quebrados, exatamente, né? Para Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nomes que exaltam a Deus para nomes que exaltam um outro Deus. Exatamente. Então, quebrar a identidade era fundamental. A gente tem o caso de José. José era José, mas para que ele fosse reconhecido como o vizir do Egito, era Zafenate Paneah. Então, para ele tinha que ser casado e tinha que ter um nome egípcio para ele assumir a posição dele. Então, ele tinha que se identificar. E o judeu, ele prezava muito por não ter esse tipo de assimilação. O nome fazia muito a diferença. E a gente vê, né, vários casos na Bíblia, já foi citado, que o irmão já citou de 1 Samuel capítulo 4, lá quando a arca é levada e o menino recebe o nome de Icabode, ou Icabô, dependendo da versão, que então o nome referia-se a uma situação que tinha acontecido ali. A gente vê também no próprio caso de Jacó, né? Que a Bíblia diz lá em Gênesis 25, né? Falando ainda a respeito dessa importância do nome dentro da cultura bíblica, do Antigo Testamento em particular, e saiu o primeiro ruivo, falando do nascimento de Israel e Jacó, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, tanto Esaú significa peludo, quanto Jacó, o que pega o calcanhar, enganador, né? Então, a gente vê que, de fato, um nome dentro da cultura dos hebreus, e isso se reflete no Antigo Testamento e também no Novo, é algo muito importante. E é por isso que, quando Jesus ele é revelado... antes de Jesus nascer, quando Deus revela a respeito do Filho de Deus que viria, mas que no pensamento
dos judeus eles não sabiam como que seria o Salvador ali, começa a se revelar alguns nomes, né? Isaías dá nomes para ele, depois quando ele nasce o anjo lhe dá um nome, né? E pra gente parece que não é tão importante, mas dentro daquela cultura era, né? E inclusive, falando a respeito então dessa importância dos nomes, o próximo tópico da lição vai falar a respeito dos nomes, o primeiro tópico, né? Dos nomes de Jesus relacionados à sua divindade. Apenas abrindo um parênteses aqui, como eu tinha dito, a própria lição fala que existe 320 menções entre nomes e títulos de Jesus, né? E obviamente que esse número tão alto, 320, não faz referência a nomes, mas sim a títulos. Né? E inclusive, até algo que pode enriquecer a aula dos nossos professores, buscaram alguns desses títulos, né, que revelam a obra e a pessoa de Jesus. A gente tem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquele versículo que a gente conhece como proto-evangelho, né, que é a primeira menção a um Salvador, quando Deus diz para a serpente que a semente da mulher iria esmagar a sua cabeça. Então, esse semente da mulher é o primeiro título de Cristo, né? E por aí vai. E aí a Bíblia vai, no seu decorrer, fazendo várias menções a Jesus, e aí chegaram a esse número aí aproximado de 320 menções. No entanto, a partir aqui do primeiro tópico, nós temos aqui nomes relacionados à divindade de Jesus. E aí o comentarista aqui, ele destaca dois nomes, né? No primeiro tópico ele destaca o nome de Senhor, e no segundo tópico ele destaca aqui o Eu Sou. O Eu Sou. Que na verdade a gente vê aqui pelo próprio comentário que é o mesmo nome, né? Então, a respeito desse primeiro Senhor aqui, na Septuaginta, o nosso comentarista vai dizer que o nome de Deus, ele Yahvé, né? Yahvé, né? E que vem daquele tetragrama sagrado, né? E, na verdade, para a gente seria importante nós esclarecermos, né? Muitos sabem, mas talvez nem tanto, todos. Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento para o grego, né? Como nós sabemos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em alguns trechinhos lá em aramaico, no livro de Daniel e no livro de Esdras, mas o hebraico como língua predominante, 90 e tantos %. E lá no terceiro século, já com a diáspora dos judeus, então na cidade de Alexandria foi feita uma tradução do Antigo Testamento para o grego e deu-se o nome de Septuaginta, fazendo referência ao número de 70, né? Porque existe uma tradição, não é um fato bíblico, nem mesmo um fato histórico comprovado, mas é uma tradição que existe, né? Que foi feita uma tradução por 72 judeus e em 72 dias. E aí, quando foi comparar as traduções, elas estavam coincidindo ali, algo sobrenatural, né? Mas diz que é uma tradição. Mas daí vem o nome Septuaginta. E só um parênteses ainda, um complemento, lembrando, né, que foram, dentro da história, são 70 ainda separados, né? Sim, separados, exatamente. E o grau de exatidão era absurdo, né? Isso, na história. Exatamente. Esse foi o milagre, né? Que eles fizeram essa tradução, cada um deles separadamente, e depois, quando foi se juntar, viu que o grau de coincidência era muito alto. Muito bem, e a Septuaginta, ela traz então esse nome de Deus que tem lá de Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés, né? E é interessante nós sabermos também que a versão que os apóstolos usavam, que a igreja primitiva usava, era a Septuaginta, né? Então, a maior parte das citações que a gente tem no Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento cita... Aliás, quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, por exemplo, Mateus faz muitas citações do Antigo Testamento, Paulo, o escritor aos Hebreus, essas citações são tiradas da Septuaginta, né? E, portanto, na Septuaginta traz esse nome, então, Senhor. E uma consideração legal com relação a essa questão do Senhor é que o título Yahvé, ou então a palavra em grego, que é Kyrios, né? O Kurios, dependendo de como você translitera o termo grego, por que ele está linkado com a divindade de Jesus? Porque esses nomes são nomes que no Velho Testamento
dentro da ideia da Septuaginta em si, eles são atribuídos a Deus. Sim. E eu acho que essa é a grande sacada quando o professor ele for apresentar, ele mostrar essa relação, essa equivalência do nome, a ocorrência desses nomes ou desses termos, né, para Deus, e o reflexo disso no Novo Testamento para Jesus. Principalmente nos textos de João, né? João vai abusar muito dos eu sous, né? Que lá na frente ele vai, adiantando até um pouquinho o tópico, ele vai fazer esse link. Mas o legal é fazer realmente esse paralelo, que esses termos são termos que são apresentados, o Deus do tetragrama, o Yahvé, o Javé, e há uma correspondência, uma relação direta com Jesus. Então é por isso que, uma vez que o nome ele tem uma relação direta com Jesus, esse nome é atribuído a Deus, logo Jesus, numa relação lógica, é Deus. Ou logo Jesus ele tem a divindade em pé de igualdade com Deus. É interessante, então, nós podemos colocar assim nos seguintes termos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Perfeito. Porém, foi feita uma tradução para o grego que era utilizado pelos escritores do Novo Testamento. Né? E aí, lá no Antigo Testamento, em grego, a palavra Javé, ou Jeová, que na verdade era o tetragrama sagrado, foi traduzida por Kyrios, que significa Senhor. E aí, no Novo Testamento, os escritores usavam o mesmo termo, Kyrios, para se referir a Jesus. É isso aí. Né? Ou seja, se nós voltarmos ao que a gente estava conversando sobre a importância dos nomes, no pensamento judaico, se ele estava atribuindo o nome Senhor, que era atribuído a Deus no Antigo Testamento, ele estava fazendo uma referência à natureza divina de Jesus. Perfeito. E exatamente. E esse é o ponto. E esse é o ponto crucial. O irmão poderia ter pegado vários títulos, né? Mas ele pegou justamente Senhor. Eu acho que foi de forma muito bem estratégica e focal. E fazer essa relação, fazer esse exercício com os textos bíblicos mostrando isso, acho que é de fundamental importância para a compreensão da aula. Acho perfeito. Acho que é exatamente esse ponto. Muito bem. E um outro aspecto a respeito desse termo Senhor, que também é colocado na revista, é importante a gente mencionar, é que o termo Senhor, que no caso o Kyrios aí, era utilizado para fazer referência ao César, né? A autoridade do Império Romano. E também falar Jesus Cristo é o Senhor, então tinha dois aspectos principais. Jesus Cristo é o Senhor, portanto, Ele é Deus. Jesus Cristo é o Senhor, portanto, César não é nosso Senhor, não é César que manda em nós, né? Nós estamos aqui falando em termos, fazendo essa contextualização histórica. Nós estamos aqui debaixo do Império Romano, porém nós temos uma cidadania celestial que se sobrepõe a essa. Lembrando que esse raciocínio, e ele é perfeito nesse aspecto, porque ele trouxe também vários problemas para os missionários, né? Principalmente Paulo nas suas viagens missionárias. E tem um texto bíblico que eu me recordo, uma carta de Paulo, quando ele escreve a Tessalônica, que foi provavelmente uma das suas primeiras cartas. Há uma disputa para saber se foi para Tessalônica, se foi para Gálatas, mas eu, olhando o cenário de Atos, acredito que a igreja de Tessalônica ela acaba recebendo essa carta primeiro. E perceba que muitos irmãos na primeira carta aos Tessalonicenses começam a sofrer alguns reveses, ora por aqueles judeus da linha mais judaizante que vem perseguindo Paulo ao longo do caminho, ora porque os seus concidadãos começam eles ganham a animosidade dos seus concidadãos justamente por assumir que Jesus era o Senhor. Sim. E aí, Paulo ele começa a trazer a esperança de que esse Senhor de fato retornaria. E aí a gente começa a ter os primeiros tratados acerca de escatologia, de ressurreição, segunda vinda de Cristo, que depois Paulo ele vai amadurecer mais, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele vai amadurecer um pouquinho mais nos seus textos futuros. Mas a gente tem o pequeno esboço disso em Tessalonicenses, justamente porque os Tessalonicenses já estavam começando a provar na pele o ônus de assumir que Jesus é o Senhor. Muito interessante. Ou seja, os nomes de Cristo, eles revelam quem é Jesus, mas eles também devem ser vivenciados, digamos assim, né, na prática, em sua essência, no seu significado.
Muito bem. E se, por um lado, o Senhor estava ali como um link entre o Antigo Testamento e o Novo, né, referência entre Deus e Jesus, entre o Pai e Jesus, depois, no segundo tópico, o nosso comentarista vai falar a respeito deste título, Eu Sou, né, que é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. E é interessante, quando a gente lê esse relato de Êxodo 3, quando Deus se revela a Moisés, é que Moisés faz essa pergunta para Deus, né? Quando Deus fala, ó, o Deus, vai lá e fala para o povo, o Deus dos seus pais, dos vossos pais, veio para libertá-los do Egito. Aí Moisés faz a pergunta, tudo bem, mas qual que é o seu nome? Que nome que eu vou falar? Né? E é uma pergunta que pra gente ocidental não tem muito sentido, né? Então assim, Deus, mas não, para eles era importante saber o nome de Deus. Daí a importância que eles davam para o nome, né? Existiam vários deuses, mas não apenas existiam vários deuses. Para você conhecer Deus na cabeça dele, saber qual que era o Deus, tinha que saber o nome, né? E aí Deus se revela com esse nome, Eu Sou o que Sou, que daí veio esse tetragrama sagrado, né? YHWH ou YHVH, que daí vem a palavra Javé, vem a palavra Jeová, né? A partir desse tetragrama. E uma informação também que é muito falada, mas eu creio que vale a pena nós pontuarmos, é que a pronúncia desse nome se perdeu, porque era apenas, no hebraico antigo, era apenas escrito as consoantes, né? Então, e as pessoas sabiam como eram as palavras, como a gente, né? Se fosse, por exemplo, se no português só existisse consoante, pelo uso a gente já ia conseguir ler o texto, né? Você via lá CBL, você ia imaginar cabelo, né? Mas aí, as consoantes deste tetragrama sagrado, tetragrama significa 4 letras, né? As consoantes desse nome sagrado, aliás, esse nome sagrado que era só registrado as consoantes, não era pronunciado, a pronúncia se perdeu. Uma coisa interessante sobre essa pronúncia, uma vez eu estava escutando um comentário sobre exatamente essa questão da fonética do tetragrama, e o comentarista ele dizia que era como se fosse um sopro. A pronúncia, a ideia da pronúncia do tetragrama como se fosse um sopro. E basicamente ela é poderosa nisso, porque além de revela a característica espiritual de Deus, revela essa característica. Eu me recordo muito quando ele falou, quando ele passou essa condição, eu me recordei muito daquele encontro de Jesus com Nicodemos, onde fala sobre o Espírito de Deus, que ele age como o vento, você não sabe de onde vem e para onde vai. Uma coisa também extremamente poderosa, e que o comentarista ele vai falar sobre essa característica do nome, é que Jesus ele ousa dentro do relato de João, que é o relato que vai ser mais, dentre os evangelistas, ele é o mais, vou colocar assim, é o mais teológico, é aquele que mostra mais a divindade de Jesus. Jesus, ele ousa, durante pelo menos os 10 eventos, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão que desceu do céu. Ele ousa pronunciar, né? O eu sou. O eu sou. Exatamente. E isso causa revolta, isso causa espanto, porque quando Jesus ele faz isso com a autoridade que Deus lhe deu, e ele faz isso de uma maneira que ele se iguala na autossuficiência, na autoexistência, na divindade, na pré-existência, e, de fato, ele vai lá e se iguala com o eu sou do Êxodo 3. Exatamente. E os judeus, eles se revoltam porque os judeus, eles conheciam o Antigo Testamento de uma forma exímia, né? De uma forma profunda. Então, é uma coisa também que nós precisamos fazer essa conexão aí com a realidade cultural, porque se hoje Jesus chegasse hoje citando a Bíblia como ele citava para os hebreus, ninguém ia saber do que Jesus estava falando. Mas os hebreus não. Quando Jesus falava eu sou, ele já ligava lá com Êxodo 3, né? E até um episódio que o comentarista cita aqui em João capítulo 8, quando Jesus fala, em João capítulo 8, versículo 58, Jesus fala, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele faz duas provocações ali, ou duas revelações. Primeiro ele fala, antes que Abraão existisse, porque em alguns versículos antes, na verdade, ele falou, Abraão viu meu dia e se alegrou. Aí eles falam, você não tem nem 50 anos, que Abraão viu o seu dia? Aí ele repete essa história do Abraão, né?
Antes que Abraão existisse, aí ele fala, eu sou, fazendo aquela referência, né? Ou seja, ele claramente ele está se colocando ali como Deus, né? E é por isso que aí os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, mas parece até que de uma forma sobrenatural, Jesus se some ali no meio, né? Passa por entre eles Mas por quê? Porque realmente esse nome eu sou, ligado a Deus, Jesus se coloca como a encarnação do eu sou, né? E é interessante isso, né? Que Jesus, ele não esconde a sua natureza, né? Jesus, ele não esconde quem ele é, ele não esconde o seu nome, ele não esconde a sua identidade. Eu acho isso muito poderoso. E é interessante a forma como Jesus, ele quer, indo para um lado até prático dessa ideia da divindade, o quanto ele quer realmente se fazer entender, o quanto ele quer realmente descer ao nosso nível e trazer essa ideia de um Deus presente para aquele que se relaciona com ele. Por que eu digo isso? Porque eu me recordo quando Jesus ele pega, lá naquele texto de Marcos, de Mateus capítulo 16, quando ele chega e pergunta, e aí pessoal, o que os homens dizem? Quem os homens dizem que eu sou? E aí vem uma revelação, obviamente, depois de um título dele, que é o ungido, mas Jesus ele quer saber dos seus seguidores, ele quer saber como ele está sendo visto, mas principalmente depois ele se volta para os seus seguidores e pergunta, e aí pessoal, e vocês? Como é que vocês entendem quem eu sou para vocês? Então, essa identificação de nomes para nós que fomos resgatados por Deus, que nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz, é importantíssimo. É importante que quando nós lermos, esses textos eles têm que ter peso dentro de nós. Então, de fato, eu preciso olhar para essa lição e pensar a seguinte coisa. Jesus, de fato, ele é Senhor da minha vida? Jesus, de fato, ele é o eu sou, ele é realmente o Deus presente na minha vida. De fato, eu tenho vivenciado as revelações de Deus mediante o caminho inaugurado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, o peso prático desse ponto é exatamente esse. É levar o aluno, é levar aquele que estiver assistindo a aula a reconhecer o domínio de Cristo sobre a sua vida. Quem tem o domínio de Cristo sobre a sua vida não é impactado pelo pecado. Quem tem o domínio de Cristo na sua vida, ele não é impactado necessariamente pelos reveses. Por quê? Porque ele é o Senhor. Ele tem o controle de todas as situações. Ele tem o controle da história. Ele tem o controle dos eventos que te permeiam. Por quê? Porque ele é o eu sou. Amém, com certeza. Muito interessante essa colocação prática. E, na verdade, tudo que nós estamos estudando tem que ter essa conexão com a nossa realidade. E já que o irmão citou isso, foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, né? Quando Jesus fala ali, quando Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou, Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, que não era o Pedro, né? Que aí os comentaristas vão dizer, ou a pedra era Jesus, ou a pedra era a confissão de Pedro. Mas falando a respeito de nome, como nós estamos falando aqui, nós podemos entender sim que essa confissão de Pedro, de entender, né, ter essa revelação de quem era Jesus, ao dizer um nome de Jesus, ele estava entendendo a natureza de Jesus. A igreja é fundamentada sobre isso, sobre entender a identidade de Jesus. Uma coisa que é legal sobre exatamente esse ponto que o irmão acabou de comentar é que nós temos essa confissão aqui em Mateus 16, ele vai se repetir em Marcos 8, vai se repetir em Lucas 9, mas em João 6 a gente tem aquele evento em que logo após a multiplicação dos pães, Jesus ele faz um discurso muito duro nos quais aqueles que estavam procurando para eleger rei acabam se dispersando pela dureza do discurso. Jesus se volta e fala assim, e aí pessoal, vocês também não querem vazar não? E aí a resposta do pessoal é a seguinte, pessoal, mas para onde a gente vai? Só tu tens a palavra de vida eterna. E dentro desse texto também é feita a declaração, tu és o Cristo. Exatamente. Então, ou seja, essa declaração de que é o Cristo pelos discípulos, ele é feito em dois momentos. Né? Então, ou seja, por Pedro, pela revelação, e depois um pouco mais amadurecido entre os discípulos. Provavelmente Pedro novamente cita, mas é citado em dois eventos. Com certeza. Então, bom, tudo isso nós estamos falando em relação a essa conexão entre Jesus, se revelar como eu sou, a partir daquela revelação de Deus,
como sendo o eu sou, o Yahvé, o Javé, a respeito dessa revelação de Deus como aquele que se revelou por um nome que revelava a sua natureza. Perfeito. A Moisés, né? Bom, o próximo tópico aqui que o comentarista vai colocar, creio que nós podemos caminhar para ele, vai falar a respeito dos nomes relacionados à humanidade de Jesus, né? Nós já comentamos aqui no primeiro tópico a respeito de Jesus sendo identificado pelo nome de Senhor e pelo nome de Eu Sou, né? E esses dois nomes se referem à sua divindade, mas, como estamos estudando nesse trimestre, Jesus, ele encarnou e ele continuou sendo Deus, né? Não deixou de ser Deus, então ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele também tinha o seu nome, né? O seu nome de nascimento. E a Bíblia diz, inclusive, lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, que o nome de Jesus foi dado pelo anjo Gabriel, né? Quando ele visita Maria, quando o anjo é enviado até Maria, então o anjo diz, no versículo 31 do primeiro capítulo de Lucas, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, esse nome Jesus também tem um significado, assim como o nome dos demais judeus, né? Referentes à sua missão e à sua identidade. Então, o nome Jesus é uma versão grega do nome Josué, né? Josué, o Yehoshua, o Jehoshua, ou Jeshua. Inclusive, uma curiosidade da área da linguística, digamos assim, né? Na passagem do grego para o português, porque quando os nomes bíblicos eles são transliterados para cada língua, né? E para o português o Y ele se torna o J, né? Por isso que o Yahvé se torna Javé e o Yeshua se torna Jeshua, Yehoshua e chegamos no Jesus, né? Então o Josué lá no hebraico se tornou o Jesus no grego, na nossa forma em português. E uma coisa interessante que eu acho até bom nós comentarmos aqui é o seguinte, que o nome de Jesus, a Bíblia diz, né, que a ele foi dado um nome, sobre todo nome. E por causa disso, teve um tempo no movimento evangélico no Brasil, né, no mundo, com certeza, geralmente as coisas vêm do exterior, mas a respeito do nome hebraico de Jesus, né? Que o nome de Jesus mesmo é o Yehoshua, né? Esse é o nome que tem poder, né? Como se o poder tivesse na forma hebraica do nome. E a própria Bíblia, ela já depõe contra esse entendimento. Porque os escritores do Novo Testamento escreveram em grego. Né? Então, se o nome fosse, o poder estivesse na forma original hebraica do nome Yehoshua, estaria assim no Novo Testamento. Mas se a gente pega o texto em grego, a gente vai ver lá que não está. Tá na forma grega, né? E não na forma hebraica. Uma coisa legal em relação a isso é que é o seguinte, né? O Evangelho, e a gente vê bastante esse conflito cultural dentro da carta aos Gálatas, essa tensão cultural que depois Paulo vai explicar bastante em Gálatas capítulo 2, depois em Atos capítulo 15, ele relata dentro de Gálatas 2 o que aconteceu em Atos 15. O Evangelho, ele permite essa flexibilização cultural, né? De você respeitar a cultura, respeitar a língua e você trazer o elemento, sem perder a essência, você trazer dentro da língua para trazer identificação. E nada mais é do que o próprio Jesus fez, né? O processo de encarnação, tal como o irmão citou lá, baseado em João no capítulo 1, é justamente isso. Deus, ele se coloca na posição que o homem possa entender a mensagem. Exatamente. E ele traz isso. E isso vai para todos os aspectos. Desde os aspectos culturais, e a gente não pode excluir o quê? A língua. Sim, que é a maior manifestação da cultura. Então, como eu estava dizendo, no texto grego está lá Iesus. Iesus, dependendo, né, da aplicação ali, da declinação do nome. Mas, então, o nome Jesus significa Jeová salva, o Senhor é a salvação. E esse nome foi dado a Jesus exatamente seguindo esse conceito, esse costume, né, cultural de dar nome à criança de acordo com a sua missão. Então, quando o anjo diz para Maria que ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo, então o próprio nome de Jesus já estava ali determinando, revelando a missão e a identidade de Jesus
como humano. E o comentarista vai colocar aqui, né, que Nazareno era o título, porque ele morava em Nazaré, né? Então, naquela época não existiam sobrenomes como hoje, né? Então era Jesus Nazareno, Jesus filho de José, ou Jesus isso, Jesus aquilo. Micaías, filho de lá. Exatamente, né? E assim vai. E então, mas além desse título de Jesus, nós vemos também que Jesus era chamado de Cristo, né? Então, o que o irmão diz aí a respeito? O que é interessante dessa questão do Cristo, que a gente até citou o texto, né, eu citei anteriormente, né, de Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois ele vai repetir nas passagens correlatas de Marcos 8:27, Lucas 9:18, são as passagens sinóticas, e depois um outro evento, que é o evento de João 6:67. O interessante é que é o seguinte, né? Enquanto o Jesus ele traz a ideia da salvação, a ideia de Cristo, ele traz o Christos, né, do grego, ele traz a ideia de ungido, daquele que foi separado, daquele que tem uma tarefa especial. Então o nome Cristo, que depois acaba se fundindo com o próprio nome de Jesus. Detalhe, né? Era um adjetivo, tal como João o Batista. Não é João Batista, mas é o João o Batista. Depois o nome se fundiu ao indivíduo. No caso aqui é a mesma coisa. Até o Herodes fala: o que farei de Jesus chamado Cristo? Jesus o Cristo, que virou Jesus Cristo. Tanto que ficou intercambiável. Então, chamar Jesus, chamar Cristo, ele tem o mesmo peso, agora tem o mesmo peso. Mas a ideia ali é de separação. É o equivalente ao Messias do hebraico, né? Então, uma coisa que é legal ainda desse processo é que é o seguinte: esse ungido não era qualquer ungido, né? Essa ideia de ungido, ou de separado, ou de escolhido, ele trazia também uma relação da proveniência da onde ele vinha. Então ele era ungido. Você podia ter outras pessoas chamadas como Cristo, mas esse Cristo era diferente quando você olhava essa expressão no grego dentro do contexto do Velho Testamento, porque esse camarada vinha o quê? De Deus. Então, a proveniência dele, a sua origem, ele vinha diretamente de Deus. E para quê? Para executar a obra de Deus. Isso se identifica muito com aqueles textos proféticos de Isaías, no qual faz a relação do servo do Senhor, que é separado para cumprir o desígnio do Senhor de forma obediente. Então, esse era o ungido. Então, quando se escutava essa palavra Cristo, o judeu, o hebreu, ele já fazia esse link direto com aquele servo do Senhor, das profecias messiânicas, principalmente de Isaías, que executava os desígnios do Senhor. Então, o link, tal como o irmão disse, era completamente direto. Ele já fazia esse link. Assim, é o escolhido, é o separado. Mas vem de quem? Vem de Deus, para executar a obra de Deus. Sim. E é interessante nós sabermos, né, também que essa questão de Cristo significar ungido, porque o nome Cristo, como o irmão bem disse, né, do grego, em hebraico, Messias, e o significado em português, ungido. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, né? E tem o significado de ungido. E quem era ungido? Ungido eram os reis, ungido eram as pessoas, né? Então, a questão que a gente vai ver no próximo tópico também, a questão de Jesus ter esse título de Cristo, né? Também tinha uma relação com a sua realeza. O seu ofício, né? Com o seu ofício, exatamente. Por quê? Porque quem eram ungidos? Ungidos eram os reis. Então, e também com as profecias de Isaías 61, né? Que Jesus lê lá quando ele chega lá em Nazaré, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu, né? Ou seja, Cristo era o ungido e eles esperavam esse Messias, né? Até hoje a gente tem esse significado no nosso dia a dia, né? Por exemplo, um político que se diz o salvador da pátria é o Messias, né? Essa atitude messiânica. Então, por quê? Porque vem aí da Bíblia, né? Dessa questão histórica que os judeus esperavam um Messias, ou seja, eles esperavam o Cristo para vir, né? Uma coisa que é legal desse aspecto prático do nome Cristo é o seguinte, né? Lá na profecia de Isaías 61, a ideia é libertação e restauração de cativos. E naquele contexto político, naquele contexto cultural daquele momento, a relação direta é o seguinte:
Puxa vida, nós esperamos um ungido, um Messias, mas de fato, que nos liberte do poder de Roma. E percebo que a angústia de quem quer eleger ele como rei, em João 6, a angústia dos discípulos que perguntam, Senhor, restaurarás tu nesse tempo reinar Israel? Essa angústia é justamente porque o entendimento ainda era muito físico. Quando Jesus, na realidade, lá em Lucas 4, quando ele se assenta lá, depois de ler o texto, na realidade ele está falando o seguinte, não, a obra primeiro, o reino que eu venho estabelecer, ele começa internamente. Depois eu vou fazer isso ficar físico, visível, para todo mundo sentir. Mas primeiro tem que começar dentro de vocês. Cidadão do reino começa com mudança interior. Começa com vida no espírito, João 3. E depois Paulo vai desenvolver isso com muita propriedade lá em Gálatas, no capítulo número 5. Vai desenvolver com muita propriedade em Romanos, no capítulo número 8. Mas assim, é interessante como esse ungido de Deus, ele traz o aspecto de que o seguinte, ele traz o aspecto de fazer a obra de Deus e fazer a obra de Deus primeiro, dentro do homem. Então é o seguinte, mais uma vez, né, indo para a parte mais prática do negócio, uma forma de apresentar isso e sentir esse nome de Jesus é de fato lançar a seguinte pergunta: você tem provado o ungido de Deus na sua vida? Tem provado restauração? Tem provado libertação? Você tem sido liberto dos cativeiros espirituais nos quais você se encontra? Ele tem entrado pela sua vida e te libertado, te dado uma nova percepção dentro daquilo que Deus chamou para a sua obra? Eu acho que enxergar Jesus como Cristo nesse aspecto é fantástico. Ele muda a nossa percepção, muda a nossa visão de quem Ele é. Com certeza. Esse é o ponto, né? Nós trazermos para a realidade da nossa vida e vivenciarmos esses nomes e títulos de Jesus. Bom, falamos sobre os nomes, agora no último tópico que nós temos aqui, falaremos sobre os títulos de Jesus. E temos alguns títulos que o comentarista traz aqui. O primeiro deles é Filho de Davi. Filho de Davi, que vai remeter à realeza de Cristo, né? Depois nós também temos um outro título que vai remeter à divindade, que é o Filho de Deus, e Filho do Homem, que remete à humanidade de Cristo, né? Bom, começando aqui sobre esse título Filho de Davi, como nós estávamos falando agora, né? O próprio título Cristo também faz uma referência a essa realeza. E é interessante nós vermos que várias vezes durante a vida de Jesus, as pessoas chamaram ele de Filho de Davi. Por exemplo, eu acho que a passagem mais famosa deve ser a de Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que filho de Davi? Porque o judeu, que conhecia a palavra, ele esperava esse filho de Davi que viria restaurar o trono a Israel, né? Então, quando Jesus é chamado de filho de Davi, isso se refere a Jesus sendo a resposta, o cumprimento da profecia de que o reino seria restaurado, né? Porque Deus lá em 2 Samuel capítulo 7, né, quando Davi ele tem aquele desejo de construir uma casa para Deus, né? Deus manda o profeta falar para ele o seguinte, para Davi: não é você que vai construir uma casa para mim. Você não vai construir uma casa para mim, mas o seu filho. E eu vou construir uma casa para você. A casa no sentido da descendente, né? E sobre o trono de Davi não faltará um rei. Então, Jesus é esse cumprimento, por isso que ele recebe o título de filho de Davi, porque ele é o cumprimento da profecia feita a Davi. Agora, o judeu entendia isso, como você bem disse há pouco, como uma restauração imediata ao trono de Davi, né? Eles estavam debaixo do domínio romano, então se Jesus é o filho de Davi, Jesus vai nos libertar dos romanos agora, na cabeça deles. Mas hoje nós sabemos que era diferente. No entanto, esse título foi colocado sobre Davi, e é interessante nós notarmos, inclusive, falando sobre esse título, filho de Davi, que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele começa já com a genealogia de Jesus, né? E ele começa lá 7 gerações até Abraão, depois de Abraão para Davi, depois de Davi até o exílio na Babilônia. De 7 em 7, né, ele faz um apanhado das gerações para ficar 7 em cada uma dessas fases. E por quê? Porque Mateus ele tem o propósito de demonstrar para o seu leitor, que Mateus ele escreve para o judeu, que Jesus de fato era o filho de Davi prometido, né? Então as promessas que Deus fez para Abraão,
depois fez para Davi, se cumpre em Jesus. Interessante dessa relação é que o exercício de Mateus, o exercício que Mateus ele executa para provar que Jesus realmente é o Messias, que ele é o filho de Davi, ele vai bem naquela linha de mostrar que o nome Jesus estava vinculado à descendência de Davi. Detalhe, um dos aspectos do nome é que ele pudesse ser rastreado. Ele tinha que ser rastreável. Eu tinha que pegar um nome e rastrear esse nome, para realmente constatar de onde vem esse indivíduo. Se esse indivíduo provava realmente quem ele queria dizer que ele era. Eu me lembro até, se não me falha a memória, a gente teve um caso que alguns indivíduos não conseguiram provar a sua ligação com o sacerdócio naquele evento de Esdras com Neemias. Então o pessoal não conseguia provar pelos nomes e pelos documentos apresentados as suas ligações com as famílias dos levitas, né? Ou com a família principal de Arão, ou com as famílias que faziam todo aquele trabalho de manutenção do templo, da tenda em si. O fato de não conseguir rastrear o nome desqualificou esses indivíduos ao ministério sacerdotal, por mais que eles já vinham executando. Esdras não permite que esses indivíduos sejam qualificados. Quando Mateus faz esse exercício, ele faz esse exercício com tanto... Ele é minucioso, ele é cirúrgico, para mostrar, esse Jesus aí, ele é quem ele diz que ser. Ele é, de fato, quem a gente aguarda. E ele faz essa abertura, e depois, ao longo de todo o texto de Mateus, como o público deles são judeus, ele vai provar mediante profecias. Então, a gente vai ter um show de Isaías aí, um show de Jeremias, principalmente Isaías, mostrando, ele é realmente quem a gente aguarda. E, como você está falando disso, um fato histórico até curioso, que eu acho interessante nós mencionarmos, é que Jesus, como cumprimento das profecias, ele teria que ser um descendente de Davi, então tem toda a sua genealogia lá. E os judeus que não creram que Jesus era o Messias, se viesse um Messias depois, não teria como comprovar a sua origem, né? Por quê? Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída e dizem os historiadores que foi também destruídos os registros genealógicos. Então, olha só como é interessante nós observarmos isso. Jesus, ele veio no tempo certo ali de Deus. Porque se Jesus viesse, no ano 80, depois da destruição de Jerusalém, não teria como provar que ele é o Cristo. Não teria como provar a descendência, né? Mas o judeu da época de Jesus sabia. Tanto é que Ana, o Lucas fala, né, que existia lá uma viúva de 84 anos da tribo de Azer. Ou seja, o judeu da época de Jesus tinha acesso à sua genealogia. Então, José... Tanto José quanto Maria, que era o pai adotivo de Jesus e a mãe adotiva de Jesus, digamos assim, eles tinham descendência da tribo de Judá. E isso está comprovado lá por Mateus. E detalhe, ainda comprovado também por Lucas, né? Porque Sim. Tem aquele evento do censo de Lucas no capítulo de número... a gente pegando os primeiros textos de Mateus 1, Mateus 2 e Lucas 2. No texto de Lucas 2, a gente tem que... Deus, ele é tão poderoso que ele movimenta a história. Teve um censo e cada um tinha que ir na sua cidade natal dar lá o seu nome e dizer, eu nasci aqui, eu sou de Belém, minha família aqui é de Judá. Exatamente. Então, quando a gente lê Lucas e lê Mateus, a gente vê, não foi só o Mateus que foi lá e escreveu, né, deu uma chamegada em Jesus na genealogia. Não, a história mostra que ele teve que... a história mostra, e Lucas vai relatar isso em Lucas no capítulo 2, de que, de fato, isso tinha que ser comprovado, vou colocar assim, no cartório romano. Exatamente. E cumprindo Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum menor entre as cidades, porque de ti me sairá o Salvador. Isso aí. Muito bem, então, vamos aqui para frente, a conversa está boa, né? Mas a gente tem que ir para frente. Então, o próximo título que é colocado aqui, vou pedir para o nosso irmão Henrique comentar aqui, é a respeito de Filho de Deus e Filho do Homem. O legal desse texto aqui do Filho de Deus é o seguinte, né? João 10:30, que abre o nosso tópico. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus ele coloca dessa maneira, Jesus ele coloca... Enquanto ele fala que ele é o eu sou, ele se coloca no patamar de
ele arrola para si a ideia de autossuficiência e pré-existência, quando ele fala assim, ó, eu e o Pai somos um, e isso dá um desgaste gigantesco em João 10, porque quando o judeu escutava essa expressão, pra gente isso não talvez isso não faça muito sentido, mas pro judeu essa expressão, eu e o Pai somos um, trazia a ideia de mesma natureza, trazia a ideia de mesma substância. Então falar que você e Deus eram um, era a mesma coisa que dizer assim, eu partilho da mesma natureza, eu sou igual a ele, eu sou Deus. E isso trazia um nó na cabeça do judeu, ele entender essa questão. E era uma blasfêmia, né? Para eles. Dizer que você tem a mesma essência, lembrando que é o seguinte, né? O judeu, ele tinha uma grande dificuldade de entender esse Deus presente, né? Uhum. Ele entendia Deus, mas ele entendia como um Deus muito distante, né? Tanto que o sistema de méritos que dentro da lei mostra assim, ó, eu mereço ser aceito por você que está distante de mim, que eu estou distante de você e eu estou fazendo aquilo que você quer, por isso você tem que me aceitar. Então, esse distanciamento que existia trazia a ideia de que era impossível esse contato de mesma essência. Então, escutar um indivíduo que a gente está comentando vários títulos de Jesus, e entre eles Jesus era chamado de louco, né? Jesus era chamado de louco, era chamado de samaritano, era chamado de beberrão, pecador. Então, assim, esse indivíduo que é o louco, é o pecador, é o beberrão, dizendo que tem a mesma essência, se fazendo igual, mesma substância, mesmo patamar, igual em unidade, com aquele que está acima dos céus, aquele que se assenta sobre o globo da terra, seus pés estão fixados sobre a terra e os seus moradores são como gafanhoto. Não, alguma coisa está de errado. E mais uma vez, Jesus ele é provocador. Jesus ele não esconde quem ele é. Jesus ele não esconde a sua natureza. Jesus não esconde de fato que ele e o Pai são um. E quando ele coloca que ele e o Pai são um, ele coloca que a mesma característica de essência que Deus tem nos seus atributos, Jesus também o tem. Então, mais para frente, a gente vai ver isso desenvolvido, quando Paulo começa a fazer os seus desenvolvimentos teológicos, os seus desenvolvimentos doutrinários. Mas, no primeiro momento, essa audiência que escutava, ela falava assim, peraí, pô, então quer dizer que você está dizendo que aquilo que o Yahvé faz, aquilo que o Yahvé aquilo que o Yahvé opera, é você, Jesus? Eu e o Pai somos um. Isso quebrava, era uma quebra de paradigma gigantesco. Jesus, ele é fantástico nisso, né? Porque Jesus, ele sempre quebra as expectativas. A gente vai a Jesus com um sentimento e ele quebra a nossa expectativa. A gente vai com um sentimento e ele quebra o nosso sentimento. A gente vai com uma ideia preconcebida, ele destrói a nossa ideia preconcebida. E eu vejo muito isso, olhando para um aspecto prático. Na nossa vida é assim, se você construir uma ideia de Deus, se você construir uma ideia de relacionamento com Jesus, eu te garanto, ele que é idêntico ao Pai, ele é o Pai, ele é Deus, não ele é o Pai, mas ele é Deus, mesma essência, ele vai te surpreender. Ele vai quebrar o seu paradigma, ele vai te trazer uma quebra de expectativa. Você vai para ele com um sentido, mas ele vai te trazer um outro, que é o que ele quer que esteja. Então, olhando essa questão de divindade, você vê isso. Uma coisa que é legal, quando a gente olha, até o escritor ele coloca aqui, eu gosto muito daquele texto da abertura de Hebreus, que mostra que Jesus ele é a imagem expressa do Pai, né? Então, assim, Deus ele vinha se revelando de diversas maneiras, ele se revela agora pelo Filho. Jesus depois ele vai falar, respondendo para Filipe, mostra-nos o Pai. Puxa vida, tá me vendo o tempo todo e ainda não conseguiu me reconhecer? Você não consegue identificar que as mesmas obras do Pai são as mesmas obras que eu estou executando? Não, a identidade é a mesma. Eu estou revelando o Pai para vocês. Uhum. Então, essa ideia de que Jesus é o Filho de Deus, ele mostra essa missão dele
de fazer essa revelação de Deus. Trazer Deus, mostrar que esse Deus que estava distante, que estava separado por essa filosofia de méritos estabelecido pela lei, não que esse foi o propósito de Deus, mas isso foi o que os homens fizeram, ele quebra isso, mostrando o seguinte, não, esse é Deus, eu estou trazendo ele e vocês podem identificá-lo olhando para mim. Isso é poderoso, isso é para abalar. João 14, 8 ao 10. Quem me vê a mim, vê o Pai. Exatamente. E se por um lado a expressão Filho de Deus demonstra então a divindade de Jesus, a expressão Filho do Homem demonstra a sua humanidade, né? E é interessante nós notarmos que a expressão Filho do Homem foi o título preferido de Jesus, né? Jesus usou essa expressão Filho do Homem muito mais do que qualquer uma outra. E a gente vê vários textos nos evangelhos, Jesus falando para não falarem, por exemplo, em Mateus 16, quando Pedro fala, tu és o Cristo, aí Jesus fala, não fala para ninguém, né? Então Jesus, ele nunca fala, sai falando para todo mundo aí que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo. Não, mas Filho do Homem, ele se revela como Filho do Homem, né? Isso demonstra a sua natureza humana e demonstra também, quando Jesus fala sobre Filho do Homem, esse título Filho do Homem, para o judeu era muito importante por causa de Daniel 7. Daniel 7,13 diz que o Filho de Homem, ou Filho do Homem, viria sobre as nuvens, né? Então, quando Jesus fala que ele é o Filho do Homem, além de ter essa conexão com a sua natureza humana, também tem uma conexão com a sua natureza divina. Por quê? Porque o judeu, ele sabia que existia uma profecia falando que o Filho do Homem viria sobre as nuvens, né? Então, quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, ele se conecta lá com o maná, mas ele também, ao dizer que ele é o Filho do Homem, ele se conecta com aquele que Daniel viu que viria. Então, é interessante nós observarmos que esse título, ele tem essas duas nuances, tanto a humanidade de Jesus, quanto aquele que viria sobre as nuvens, que de fato Jesus vai vir sobre as nuvens depois. Uma coisa poderosa desse título de Jesus, o Filho do Homem, é que, como o irmão colocou aqui no comentário da lição, ele faz o link eu lembro do texto que citou do proto-evangelho de Gênesis 3,15. Então, assim, Jesus, ele se identifica no seu esvaziamento, né, na sua quinose, Filipenses no capítulo 2, que inclusive é o nosso texto da lição, que depois vai falar sobre o seu nome, que é o contexto do nome que a gente está tratando. Esse esvaziamento que gerou o seu processo de encarnação de João 1 faz com que ele se identifique, sendo a semente da mulher, ele se identifique com Adão em Gênesis 3. Mas o mais poderoso que isso é que a gente percebe a revelação dessa teologia de uma maneira muito bem desenhada quando Paulo vai falar que Jesus ele é o segundo Adão, em Romanos no capítulo número 5. Isso é maravilhoso, porque quando a gente olha para o título Filho do Homem, a gente consegue perceber, estudando a doutrina, que essa revelação ela fica explodida em Romanos no capítulo 5, mostrando, o primeiro Adão, o seu primeiro representante falhou, só que eis o segundo representante, e esse não falhou. E aí ele termina fantasticamente o capítulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ou seja, mostrando que esse que se identificou com o homem, esse que tomou a forma humana de João no capítulo de número 1, esse que aprendeu a obediência no texto de Hebreus, esse indivíduo que sofreu as penalidades da lei, sendo as suas sanções, sofreu a lei por completo, né? Executando ela com muita maestria e sofrendo as sanções dela também com muita maestria, né? Diga-se de passagem aí. Esse indivíduo, de fato, ele é o Filho do Homem. Por quê? Porque ele se identifica. Ele se identifica de tal forma que Hebreus vai falar que agora ele é aquele que ele está à direita de Deus, ele é aquele que intercede por nós, ele faz isso com muita propriedade. Por quê? Porque ele se identificou. E com este comentário tão apropriado do nosso irmão Henrique, nós queremos então encerrar aqui esta videoaula, desejando a cada professor, professora, né, e também a cada aluno que você possa passar isso para eles, para que possamos conhecer a natureza de Cristo, né?
E tudo isso que os seus nomes revelam, que nós possamos conhecer por experiência, não é? Porque o objetivo do conhecimento não é fazer que nós sejamos simplesmente pessoas mais ilustradas, pessoas que tenham mais informações, mas que nós possamos vivenciar na nossa vida cotidiana todas essas qualidades, todas essas virtudes, todas essas bênçãos traduzidas pelos nomes e pelos títulos de Cristo. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.